Olá, eu sou a acadêmica Larissa Menegatti, do curso de Arquitetura e Urbanismo. Vim apresentar um trabalho orientado pela professora Keila de Ramos, abordando a temática da requalificação do Parque Ângelo Sartori, fazendo um paralelo entre o desenho universal e a arquitetura multissensorial. Para a gente adentrar no tema, a gente tem que entender que ele provém do crescimento urbano das cidades brasileiras, uma vez que ele acontece de forma desregrado e desassociado de um planejamento urbano. Isso causa problemas em diversos setores e, sobretudo, os setores que estão relacionados às questões sociais e ambientais. E é dessa problemática que a gente aborda e traz o tema dos espaços públicos, perdão, evidenciando eles como uma ferramenta de sociabilidade que assegura esse relacionamento entre homem e cidade. Essa ferramenta ela auxilia diretamente na problemática relacionada à degradação do meio ambiente e à má distribuição de equipamentos e serviços públicos. Então, uma vez que a gente já vai abordar o tema do espaço público como uma ferramenta de sociabilidade, a gente quer evidenciar que o espaço público, ele acima de tudo, articula o meio natural com o meio urbanizado. Ok? Nós temos uma Constituição Federal que assegura que todo ser humano tem direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado dentro de um centro urbano. E também porque é através dos espaços públicos que a gente pode assegurar qualidade de vida e bem-estar social. Quando a gente viabiliza uma forma de viver mais sustentável, no qual as pessoas tenham acesso e essa relação mais próxima da natureza, a gente consolida, a gente valida uma conectividade entre população e cidade, entre o bairro e o meio que está inserido. E também, o espaço público, ele é, sobretudo, um palco da apropriação pública. Ele é a dinamização entre o exercício da democratização, okay? É assegurando essas condições necessárias dentro de espaços públicos que a gente consegue lidar com o dinamismo e a gente consegue fazer com que as pessoas pertençam às cidades que estão inseridas. Então, a problemática como um todo é a gente questionar espaço público para quem? Porque como que a gente vai requalificar um espaço que é consolidado na maioria das vezes e buscando, sobretudo, salvaguardar a sua identidade local e assegurar o direito de apropriação para a população, ao meio ambiente, à qualidade de vida e ao lazer coletivo? Através de parques urbanos, esse trabalho vai dar um zoom maior nessa problemática e tentar trazer, através dos parques urbanos, essa evidenciação como um espaço público cumpre esse papel social. Então, a temática ela é levantada através de teorização, ok? Então, teóricos que são nomes importantíssimos nesse processo que o espaço público foi ganhando no espaço da temática de problemas sociais. A gente traz o parque urbano, segundo a Rosa Clias, ok? Como um espaço que assegura e principalmente que permite segurança às pessoas, acesso livre e diferentes oportunidades de lazer. O arquiteto e urbanista Silvio Soares também trata os parques urbanos como manifestação das mudanças sociais. Ele é palco das culturas, das economias, ele solidifica o meio urbano. Porque, de qualquer modo, o principal atributo de um parque urbano é que as pessoas se sintam incluídas, que as pessoas utilizem do espaço de forma que a sua identidade transpasse naquele meio que estão inseridas. Então, ainda nessa linha teórica, a gente também traz linhas projetuais e diretrizes projetuais que buscam uma forma de fazer com que os parques urbanos atendam às demandas e às necessidades locais, aonde quer que estejam inseridos. Então, a gente, sempre que vai pensar sobre um parque urbano, tem que pensar sobre o público que ele vai atingir, as demandas que ele busca sanar e a que público ele se dirige. Então, essas linhas, essas diretrizes, são meios da gente se aproximar dessa efetiva, ok? Para que a gente consiga uma função vitalícia para esse parque, naquele meio que ele tiver consolidado. Então, junto disso, esse trabalho também traz dois viés que aproxima ainda mais, ok? Essa busca
por um espaço público acessível, democrático e inclusivo. O desenho universal, ele nada mais é do que um conceito de que os projetos devem obedecer a alguns parâmetros que atendam às expectativas, demandas e limitações para todo o público que ele se propõe a atender. Então, são 7 princípios pautados onde a gente vai encaixando o projeto de forma a ser acessível a qualquer limitação, a qualquer tipo de público que se propõe, de que forma de que as pessoas ocupem respeitando as suas limitações. A arquitetura multissensorial, por sua vez, ela é a designação que pauta na intenção de espaços de lazer e bem-estar provoquem a maior integração dos usuários ao utilizarem e ao vivenciarem aqueles espaços. As pessoas não vão passar pelos parques, eles vão vivenciar o parque. Tudo isso para aproximar, ok? Espaço edificado das pessoas que vão utilizar eles. E é para isso que esse projeto e esse trabalho procurou pautar-se e tentar entender como isso já foi implementado. Então, nós temos 3 estudos de caso de parques urbanos que utilizaram desses viés para essa consolidação vitalícia. O primeiro é o Parque Calgary, no Chile. Esse parque ele é uma consequência do processo de urbanização intensificado da região, onde criou-se um rasgo em meio à cidade edificada de cerca de 200 hectares. E foi dali que surgiu a intenção de requalificar através de um parque urbano, buscando estabelecer esse corredor ecológico, a integração da população e o espaço, através de um traçado que busca o desenho universal, que busca incluir a comunidade no processo e que busca respeitar as demandas e as características do local. O segundo estudo é o Parque da Liberdade, em Fortaleza, aqui no Brasil. Ele surgiu, veja só, em decorrência da liberdade dos escravos lá em 1844. Então, quando consolidou-se os espaços públicos, surge o Parque da Liberdade, com a responsabilidade social de ser um espaço onde a dimensão social e a identidade local iria ser respeitada. Esse parque, por si só, passou por uma revitalização no ano de 2020 e trouxe a arquitetura multissensorial como uma chave para que a gente relembre a história que esse parque carrega e para que esse parque se adapte às novas demandas da localidade. Por último, o Parque Flamboyant, localizado em Goiânia, no Brasil, esse reafirma, para além da importância das áreas verdes, acessíveis, com desenho universal e arquitetura multissensorial no seu traçado, ele evidencia como um planejamento urbano ele pode estar em paralelo a uma preservação ambiental. Okay? Os parques urbanos eles influenciam na qualidade socioambiental de uma cidade e é aqui que a gente quer ressaltar o papel de se assegurar, junto de um crescimento urbano, que os equipamentos públicos salvaguardem o meio natural das cidades. Diante de tudo isso, a gente, então, quer trazer os exemplos de parques urbanos consolidados na cidade de Chapecó, para demonstrar como a requalificação de um desses parques aproximaria muito mais a população do seu meio construído, e como ele pode ser uma ferramenta de sociabilidade em meio a uma crescente urbanização que Chapecó enfrenta. A gente tem os 6 parques hoje consolidados e esse trabalho foca e procura pautar uma requalificação, uma proposta de requalificação para o Parque Ângelo Sartori. Esse parque é localizado no bairro Palmital, um bairro predominantemente residencial, e ele traz consigo as características de ser um espaço que cobre 44 mil metros quadrados de extensão e está localizado no centro desse bairro. Esse terreno, por si só, ele foi uma doação, ok, de um dos colonizadores da cidade, e ele pautou-se em ser palco da sociedade, ele é da comunidade. Então, o parque, um dia, ele tem uma camada abundante vegetativa, que deve ser respeitada uma vez que se propõe uma requalificação, e também ele já tem um público muito consolidado, ok? A comunidade, ela utiliza como um todo do parque, mesmo ele tendo uma estruturação precária, porém a gente identifica, quando a gente dá um zoom maior nessa população que utiliza do parque, que o quantitativo de idosos, atletas, crianças e adolescentes é maior, e que de alguma forma esses são, de fato, os utilitários diários daquele parque. E também, claro,
quando se propõe uma requalificação, se abrange um uso coletivo maior e faz com que a comunidade como um todo se aproprie do parque. Hoje, o parque tem, como foi citado, uma abundante cobertura vegetal, desde vegetações naturais até vegetações de grande porte, assim como algumas edificações que estão em estados depredados e em qualidades muito preocupantes. Um projeto de requalificação, ele traria para além de reforma, ele traria uma nova utilização, ele traria espaços onde a gente dinamize a utilização do parque, maximizando o seu potencial como espaço público. Então, esse projeto, ele traz um programa de necessidades pautado no que, através dos estudos, identificou-se ser as necessidades e como atingir um uso coletivo maior, como viabilizar que esse parque, de alguma forma, cumpra para além do seu papel social e faça uma transformação naquela comunidade, que ele consolide o Parque Ângelo Sartori como parte daquele bairro, como posse da população chapecoense. Por fim, esse trabalho busca sanar as dúvidas de como a gente vai lidar com essa problemática, uma vez que a gente tem um meio urbano consolidado. Então, a gente quer exemplificar que uma proposta de revitalização do Parque Ângelo Sartori, ele exalta a vivência do pedestre em meio à natureza. Ele traz o espaço público em meio à malha urbana de uma forma inclusiva. Ele não está ali de uma forma retirada da malha urbana, ele compõe a malha urbana, ok? Uma vez também a gente tenta elucidar essa pluralidade de usos e atividades, potencializando a vitalidade e a usabilidade de um espaço público. Então, para que a gente trabalhe com essa urbanização desregrada, é preciso um planejamento urbano de qualidade. Para que a gente lide com problemas socioambientais e de má distribuição de equipamentos públicos, a gente precisa de um lazer coletivo e uma responsabilidade ambiental garantida, assegurada. E, acima de tudo, para que os espaços públicos sejam palco de apropriação, a gente precisa assegurar e permitir o acesso livre, para que o exercício da democracia aconteça e o bem-estar social seja algo natural naquele meio urbano, ok? Eu quero agradecer a todos que acompanharam a apreentação, agradecer também a minha orientadora. Muito obrigada.